O poeta Carlos Drummond de Andrade diz que é próprio da mulher o sorriso que nada promete e permite tudo imaginar. Se um sorriso diz tanto, a falta dele diz mais ainda. Quando uma mulher deixa de sorrir, é porque algo a incomoda. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. E é no rosto onde ficam as marcas mais visíveis. O olho roxo cura, mas um sorriso ferido perdura. E é por isso que a Turma do Bem, uma organização sem fins lucrativos, criou o Apolônias do Bem, um projeto que oferece desde 2012 o tratamento odontológico integral e gratuito a mulheres vítimas de violência doméstica. Para falar sobre esse tema, o Nossa Opinião Livre de hoje recebe Fernando Santos, dentista e diretor da Turma do Bem. Muito obrigada pela sua presença. Eu fiquei muito emocionada com esse trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, Silvia. É sempre um prazer estar aqui e conversar um pouquinho sobre esse problema social que atinge milhares e milhares de mulheres, não só no Brasil, mas em outros países também. Doutor, que falta que faz o sorriso, não? A gente tem aquele velho slogan, né, que o sorriso é o cartão de visita, mas na verdade é mais do que isso, né? O sorriso, ele é uma forma de interação social, de oportunidade de emprego, enfim, de transformação na vida das pessoas. E né? de autoestima também, autoestima, né? A pessoa, quando ela tem qualquer problema no dente, ela já fecha, ela mal se comunica, ela não se solta, ela não sorri direito, ela tem uma autoestima baixa, não tem? Nossa, demais, né? Essa questão do sorriso, ela é muito importante na autoestima das pessoas, né? A gente como dentista, às vezes não dá tanto valor, e você, quando fala a gente, porque você também é dentista. Tá falando a gente porque eu também tenho formação de odontologia antes de ser jornalista, é isso mesmo. Então a gente aprende a fazer a melhor técnica, a melhor restauração, o melhor tratamento para o nosso paciente. E muitas vezes a gente não para 5 minutos para pensar na consequência que isso tem na vida dele. Então a gente faz o melhor tratamento que a gente pode, mas a gente não sabe o impacto que isso tem na vida dele. É total, entendeu? A pessoa quer namorar, a pessoa quer beijar na boca, e ninguém vai querer beijar alguém que está faltando o dente. Pode até ser preconceituoso, mas infelizmente é uma questão da sociedade, né? E principalmente no caso das mulheres que já têm uma autoestima já natural da própria questão feminina, né? E que por algum motivo foi arrancada essa autoestima dela. E quando eu estava preparando esse programa, me emocionou muito esse projeto, porque a violência doméstica já é uma realidade há muito tempo, né? E principalmente quando existe essa agressão, e a agressão vai no rosto, quer dizer, transforma a mulher completamente e desfigura a mulher. Foi isso que te chamou a atenção para o projeto? Como começou a ideia? Então, quando a gente começou a estudar o projeto lá em 2012, né? E aí a gente começou a ver que isso era um problema social que não tem classe social também. Todas as classes sociais são vítimas dessa questão da violência contra a mulher, né? E a gente chegou a um dado interessante, que os locais de maior agressão, primeiro é útero, segundo é seio e terceiro é face. E é como você fez a abertura, nessa sequência. E como você fez a abertura, né? Na face, muitas vezes esse processo não dá para reparar sozinho. Não existe uma reparação, por exemplo, de uma fratura odontológica, de uma avulsão, ou seja, de perder o dente. A pessoa não consegue reabilitar ali, né? Também tem a questão da violência não agressiva, mas a violência psicológica, que muitas vezes o agressor impede a mulher de procurar um tratamento odontológico como uma forma de cercear a liberdade dela, de manter o controle sobre ela. Então, tudo isso, imagina a violência que uma mulher, né, sofre. E nós estamos falando de mulheres. Agora, quando a gente vai para a mulher trans, aí o problema é muito maior, né? Porque aí existe todo o preconceito da sociedade com relação a isso, mas são mulheres, são seres humanos também, que também querem ter a sua autoestima, que também querem se relacionar, que também querem formar sua família, enfim, e que querem levar uma vida tranquila. E, de repente, o problema odontológico que nós sabemos que às vezes é tão simples de ser resolvido, né? Através de uma prótese hoje, temos os implantes, a realidade dos implantes, nós temos vários tratamentos que vão de saúde à estética, né? Então, vocês fizeram como? Você é o idealizador? Sim, não, eu não sou idealizador do projeto, mas eu participei do primeiro processo de seleção que aconteceu lá em 2012. Como que é feita essa seleção? Os dentistas, eles se candidatam?
Existe um voluntariado? Como que vocês fazem? Sim. Então, acho que é melhor explicar um pouco a Turma do Bem. É uma organização social que trabalha com jovens de 11 a 17 anos e mulheres que sofreram violência. Os dentistas entram como voluntários, cada um determina quantos jovens ou quantas mulheres querem atender. Nós, então, temos esse sistema, todo baseado num software de CRM, e aí, então, cabe à organização identificar quem são os beneficiários, ou seja, os jovens e as mulheres. No caso das mulheres, nós sempre temos que ter um amparo de alguma outra organização ou de algum programa que a mulher já esteja num processo de recuperação. Então ela já tem que ter passado por uma delegacia, ter feito um boletim de ocorrência, está num processo de recolocação no mercado de trabalho, de formação, enfim, está com o processo caminhando de transformação da vida dela social. A partir daí, a gente avalia a questão odontológica dela, levando em consideração o quanto aquele problema odontológico, aquela falta de saúde bucal, está afetando na vida dela naquele momento. Vocês fazem essa análise? A gente faz essa análise. Mas vocês participam da vida da pessoa? Vocês acompanham? A gente faz algumas perguntas, acompanha essas mulheres na entrevista que existe, e aí a gente faz uma avaliação que é o OHIP, Oral Health Impact Profile. E a partir desse índice, então, a gente faz uma classificação das mulheres que serão atendidas. Aí é uma questão só de logística, da gente encontrar um profissional que possa atender a necessidade clínica daquela mulher e que está mais próximo da casa dela. Porque senão a questão, mais uma vez, financeira pode atrapalhar. Né? Claro. Grandes centros como São Paulo, se ela tiver que pegar 2 ou 3 conduções, isso significa um valor bem grande. Mesmo porque os tratamentos são tratamentos um pouco mais longos. Com certeza. E até, muitas vezes, uma transformação, Exatamente. Né? É uma reabilitação prótese, muitas vezes completa. Implante. Prótese, implante, demora, um enxerto ósseo. Enxerto ósseo, exatamente. Tem casos gravíssimos. Né? No Espírito Santo, a gente tem casos assim de fraturas. Não sei se você lembra das Lefort, tipos de fraturas que existem na face. São Lefort 2, são Lefort 3... Lefort, que são tipos de fratura que ela sofre na face, que às vezes tem que ter até uma intervenção médica. Uhum. Tem que levar para um hospital, fazer primeiro uma estrutura ali para receber depois a reabilitação. Seja com uma prótese ou seja com implantes. Vocês colocaram o nome Apolônias do Bem. Por que Apolônias do Bem? A Polônia, na verdade, como diz a lenda, é a santa padroeira dos dentistas, né, e que sofreu durante a Inquisição. Ela foi torturada, teve seus dentes arrancados ali, e que diz a lenda que se você chamar pelo nome, ela tem um alívio imediato. Partindo disso, a gente pensou que as Apolônias dos tempos modernos são as mulheres que são vítimas dessa violência social e que também têm a sua autoestima, os seus dentes, a sua saúde bucal também arrancada à força. Então, por esse motivo, a gente elegeu esse nome Apolônias. E também por um outro motivo. Existe um tipo de orquídea que é considerada Apolônia. E a orquídea, em determinada época do ano, ela fica seca, onde fica só o caule, e depois, como você vai tratando, vai alimentando ela, ela volta a florir de novo. Que coisa é o que linda, a gente né? É lindo, né? É bonito, né? É porque é uma causa, assim, que comove, independente de vocês estarem fazendo a sua profissão. Eu admiro muito esse voluntariado, tá? E isso para você, quer dizer, você tem a sua profissão, você trabalha normalmente, mas esse trabalho em relação às mulheres, em relação, perdão, às Apolônias, o que isso traz para você? Pessoalmente? Sim. Nossa, eu moro em Guarulhos, então eu viajo 21 quilômetros todo dia para vir trabalhar no nosso escritório que fica aqui na Vila Mariana. Mas é tão gratificante quando eu volto para casa, sabendo que o pouquinho do trabalho ali que eu fiz, e que eu sou remunerado para isso, mas que teve um significado, teve um valor maior. Então, eu acho que isso é propósito. Hoje a gente está falando muito sobre essa questão do propósito, né? Então, eu sei que aquele pouco que eu pude fazer durante o dia, durante o meu horário de trabalho, fez com que ou jovens ou mulheres pudessem ter um pouquinho de esperança, um pouquinho mais de humanidade de parte do profissional também, né? A gente está vivendo um momento tão tumultuado, de tanta violência, né? E que quando você sabe que o seu trabalho pode estar fazendo a diferença na vida de uma pessoa, aí não importa se você ganha pouco, se você ganha muito, se você trabalha muito, se você trabalha pouco. Principalmente quando gosta do que faz, né? Exato, é a satisfação pessoal mesmo, sabe? Mas não num sentido assim meio egocêntrico de falar, nossa, como eu sou bom, como eu ajudei as pessoas. Não. É como eu pude ajudar as pessoas. É como eu pude utilizar aquilo que eu sei fazer melhor, que é fazer uma odontologia de qualidade a serviço das pessoas que precisam, né? Você consegue separar, porque quando você recebe o caso,
já tem todo o histórico, né? Você já Sim. falou que tem que ter um boletim de ocorrência, Exato. saber até que ponto aquilo está afetando a vida da pessoa. Quando ela entra no consultório onde você vai atender, você consegue separar aquela mulher do que ela vivenciou? Quando eu estive lá na primeira triagem lá em 2012, a gente, como dentista, sabe que a gente tem que fazer a anamnese, né? E as perguntas são claras, assim. Uma delas é como você perdeu os seus dentes, né? Por que você perdeu os seus dentes? E a resposta que eu tomei foi de bate pronto, foi uma panelada na cara. Quer dizer, aquilo já desmorona você como pessoa ali, você tenta segurar o profissionalismo, que você está ali para ajudar, mas fica aquilo na sua cabeça, naquele consciente. Então, hoje a gente prepara também os dentistas que são voluntários para receber essas mulheres. Tem que preparar o lado psicológico do dentista. Exatamente. Né? Um dentista ele tem que estar super preparado para oferecer aquilo que ele pode, aquilo que ele tem técnica, que ele tem conhecimento, e que a mulher é a expectativa daquela mulher, né? E isso faz com que a turma do bem também teve que ter um olhar também para o profissional. Né? Valorizando esse profissional, ensinando que essa odontologia de qualidade pode ser levada para quem não pode pagar pelo tratamento, e elas não podem pagar pelo tratamento, e oferecendo o melhor possível. Então, pessoalmente, eu digo que é o seguinte, hoje, pouco me importa saber por que ela perdeu o dente. Porque o que ela está buscando é uma ajuda. Sim. Eu preciso reestabelecer essa saúde bucal. Eu preciso reabilitar essa mulher, para ela poder comer melhor, para ela poder falar melhor, para ela poder arrumar um emprego, né? Para ela poder namorar, para ela poder beijar na boca. É isso que as pessoas que transformam a sociedade. Né? Esse calor, essa empatia de se colocar no lugar. Né? Às vezes, colher uma informação é importante, mas nem tanto assim. Eu preciso entender e chegar ao meu diagnóstico e fazer o prognóstico da melhor forma possível, sem tentar invadir um pouco a privacidade, porque também tem aqueles casos da mulher que não quer dizer o que aconteceu. Né? Ela já sofreu tanto e ainda aquele momento ali é um momento que ela vai ficar relembrando das agressões. Né? Então, quer dizer, mesmo você sabendo, porque assim, a partir do momento que ela pode até consertar o resto do corpo, né? Sim. Mas o sorriso, ele está ali. Todo dia ela olha no espelho e ela lembra do que ela sofreu, ela lembra da agressão que ela sofreu, e não só da agressão em si, né, mas de quanto tempo ela está passando por Exatamente. isso. Porque tem histórias que você vê de mulheres de 20, 30, 40 anos suportando muitas vezes. Vocês pegam casos bem difíceis, né? E o caso quando ela entende que aquilo é natural, porque ela já viveu na infância dela, às vezes o pai agredindo a mãe. Né? E aí ela entende que aquilo é normal. É a vida dela. Então ela começa a ser agredida pelo novo companheiro e assim ela vai e ela acredita que é natural. Você falou a questão do espelho. A questão do espelho traz a lembrança, mas tem mulher que nem tinha espelho mais em casa, porque não queria lembrar. Né? A gente tem a Viviane, que é uma das Apolônias, símbolos da gente, que assim, hoje é fotógrafa graças à Turma do Bem, acompanha, trabalha com a gente, esteve agora no CIOSP, no congresso que a gente participou agora, trabalhando lá, dando o seu depoimento pessoal. Ela é uma porta-voz desse projeto e ela conta que ela não tinha espelho e que a primeira coisa que ela fez, além de passar o batom, que daqui a pouco quero falar sobre o batom, eu acho importante, mas foi comprar um espelho. E aí ela diz, até no nosso documentário, que ela é personagem, ela termina dizendo, eu comprei um espelho de R$100. Que ela queria se ver bonita, ela queria se sentir mulher de novo, né? Eu acho que esse é um sentido, né? Eu acho que vocês que são mulheres, né? Nós homens temos que também pegar um pouquinho do nosso lado feminino e poder entender um pouquinho mais, né? Muito bem. Então, logo depois do intervalo, nós continuamos a conversar aqui sobre as Apolônias, né? E também saber essa história do batom, porque com certeza, além do sorriso, a gente quer passar um belo de um batom, não é? Um instante só. Até já. Eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga que você estraga a festa. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Estamos de volta no Opinião Livre de hoje, recebendo Fernando Santos, dentista e diretor da Turma do Bem.
E a gente está falando aqui justamente dessa restauração, né? Você restaura a vida dessas mulheres, de jovens, mas no caso a gente está falando das mulheres que sofreram algum tipo de agressão, né? Eu fiquei curiosa com a história do batom. Quer dizer, além do você devolver o sorriso, devolver a autoestima, o batom também é importante? Nossa, volto a dizer, eu como homem jamais imaginei que o batom teria um significado tão grande para uma mulher como tem. E dentro do projeto Apolônias, eu consegui verificar isso. Todas as mulheres, isso acontece com todas, quando termina o tratamento, ela já tem na bolsa dela um batom. É automático o dentista falar, concluir, ela tira o batom da bolsa e passa. Quer dizer, o significado da mulher que anos ficou sem usar batom, a partir daquela restauração que foi feita na boca dela, ela volta a lembrar que ela pode ser mulher. Então, acho que o batom ele tem simbólico, um simbólico, ele é tão simbólico com essa questão do feminismo, e não do feminismo, mas da questão feminina da mulher, e que a gente não dá importância, né? Às vezes, como homem, ainda fala assim, nossa, a mulher já quer gastar dinheiro de novo com batom. Não. Mas tem um significado, acho que muito importante, né? Quantas pessoas já foram beneficiadas com o projeto? Olha, no programa Apolônias do Bem, a gente já tem mais de 1.100 mulheres que foram beneficiadas. Como eu disse, a gente acabou de vir de um congresso, já abrimos mais de 50 vagas só para Apolônias, então mais de 50 mulheres vão ser atendidas esse ano. Quer dizer, a gente fica super feliz, mas ao mesmo tempo fica pensando que tem mais 50 mulheres que sofreram esse tipo de abuso, né? Você abriu o programa falando que a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência. Então, só durante esse programa... Eu acho que cada vez quando a gente está sempre falando sobre isso, eu acho que está diminuindo mais. Antes era 5 minutos, antes era 10 minutos, agora eu falei 2 minutos. Quer dizer, daqui a pouco está acontecendo, enquanto a gente está falando, está acontecendo, né? Com certeza. E a gente tem que ter um poder de indignação, né? A gente tem que começar a ficar indignado com isso. A gente tem que começar a cobrar realmente atitudes e soluções para esse problema. Mas você deve ter passado aí no aspecto até social da nossa, né? Da nossa entrevista. Existe um lado aí que a gente não consegue ultrapassar, que é a da mulher com medo, ela precisa resolver. É o casamento, é o relacionamento, tem tanta coisa envolvida emocionalmente que ela até se acostuma, como você diz, a ser agredida e muitas vezes permite ser agredida para não ficar sozinha, por medo de tanta coisa, por causa de filho. Então tem um histórico aí muito grande, né? Ah, sim. Mas eu acho importante esse debate que a gente faz, essa conversa, o apoio da mídia mesmo, divulgando. Então nós, dentistas, fazemos o nosso trabalho, vocês da mídia fazem o trabalho, a justiça faz o trabalho deles. Eu acho isso importante porque começa a despertar na mulher que ela tem um caminho a seguir. Porque muitas vezes fechado num ciclo de violência, a pessoa não vê esperança nenhuma. É verdade. Mas existe sim um caminho. Então, assim, eu acho que, infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Talvez quem esteja acompanhando o programa agora, alguma mulher, pode estar vivendo um momento disso. Então, que ela saiba que existe sim uma forma legal e que muito segura, tá? Ela não precisa ter medo, não. Ela tem que procurar uma delegacia especializada, ela tem que procurar justiça. Em São Paulo a gente tem vários programas, várias procuradoras, juízas que estão preocupadas com essa causa e que também são parceiras da Turma do Bem e que eu acho que a mulher tem que buscar sair desse ciclo. Isso não é normal, gente. Isso não é natural. Vocês formaram uma corrente? Quando você fala assim que tem a delegacia da mulher, tem, quer dizer, essa proteção, porque muitas vezes, o que a mulher sofre? Ela sofre assim, eu vou lá, vou denunciar, ele vai sair e vai me matar. Por enquanto ele só bateu em mim, né? Então você sente um avanço em relação a isso? Nessa aliança que vocês estão fazendo, não só na restauração, mas também em tudo? De verdade eu sinto, sabe, Silvia? Eu sinto principalmente nas capitais, São Paulo, eu acabei de assinar uma parceria com o governo de Santa Catarina também, do Poder Judiciário. Assim, as mulheres estão sim sendo amparadas pelo Poder Judiciário, tá? Ainda é difícil, porque, como eu disse, não tem classe social e o Brasil é muito grande. Tem mesmo, é verdade. E não existe delegacia da mulher em todos os municípios, né? Mas é importante que a mulher busque sim ajuda. E tem aquela velha piada que fala que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Eu acho que tem que meter sim, sabe? Eu acho que se você está vendo uma situação que não está legal, você tem que procurar a justiça, você tem que procurar os meios legais,
para que sejam tomadas medidas protetivas contra a mulher, e isso é natural, e garantir até a vida dela, né? Porque, Com certeza. infelizmente, a violência, ela é progressiva. Ele começa hoje com uma ofensa moral, amanhã com uma palavra mais ríspida, depois amanhã com um cerceamento de liberdade, depois uma agressão física, e a gente observa que isso chega até a matar a mulher, né? Verdade. Pior que tem muitos que confundem isso com amor, né? É. Ele me ama tanto me ama que ele tanto, faz isso. é. Agora, quais são os critérios, você já falou, né? Os critérios para atender a pessoa, quer dizer, ela tem que ter passado por tudo isso. Mas qual que é, assim, um caso que foi que mais te desafiou, mais emblemático que você possa contar pra gente? Olha, são vários casos, assim. Eu acho que essa questão da panelada, para mim, foi muito forte. A gente teve um caso no Espírito Santo também, de uma mulher que sofreu uma agressão muito violenta. Ela teve que fazer várias intervenções cirúrgicas, questões estéticas também relacionadas, depois reabilitação. E são casos graves, assim, que a gente até preserva um pouco o nome, mas tivemos até um caso que o agressor encontrou ela depois e acabou assassinando ela. Então, Esse que é o problema, né? É o que que eu estou falando com você. Existe também aí todo um trabalho, você faz uma aliança bacana, existe essa conscientização, mas não é possível protegê-las o tempo todo. Então, quando eles saem, né, vamos dizer, estão presos, saem, eles voltam. Sim. E voltam muitas vezes piores, né? Então, é uma situação... Aí nós estamos falando de uma coisa social. O Sim. importante é que a gente faça a nossa parte. não não é e isso? existem organizações que também tratam do agressor, né? Porque é um problema também que, às vezes, em alguns casos, ele entende como natural. Ele viveu nesse ciclo de violência também. Então, esse agressor, ele também precisa ser tratado, né? E a justiça faz a parte dela, que é dando a medida protetiva. Existem lugares que têm já softwares que são botões de pânico. Então, quando a mulher que está numa medida protetiva, ela tem isso, ela aciona, imediatamente a polícia chega até o local para garantir a integridade física dela, né? Mas em alguns casos esporádicos, infelizmente, o agressor às vezes encontra ela, né? Mas só por isso nós não vamos ajudar? Mas só por isso nós não vamos fazer alguma coisa? Não. Nosso poder de indignação mantém a gente no trilho ali, que é fazer o melhor, fazer aquilo que a gente pode fazer para ajudar essa mulher. E tem muita mulher que chegou no consultório e falou assim, não tem mais jeito, quer dizer, e quando vê o trabalho pronto, nem acredita. Como é que é o retorno, é o final da história? Porque eu até estava acompanhando, para quem quiser ver, tem até à disposição, né, no Sim. YouTube, Vários documentário, não tem? Sim. É interessante ver, porque você vê o antes e o depois, né? Como ela era antes e como ela ficou depois. E ela se sente uma modelo, Sim. sabe? Que abre aquele sorrisão. Quer dizer, você passa por todo o processo e aí você tem esse final. Você até disse que no congresso elas estavam dando depoimento. Exato. Como é essa mulher após o tratamento? Nossa, é uma mulher totalmente diferente. É uma mulher segura, é uma mulher que tem expectativa de vida, é uma mulher que faz planos, faz planejamento de vida, ela quer se sentir mulher de novo, ela se sente muito grata tanto à organização quanto ao dentista, então ela quer estar próxima desse dentista, fazer o relacionamento com o dentista, manter esse contato com o profissional, que fez com que na pior fase da vida dela, ela tivesse uma transformação completa, né? Sem contar que as mulheres acabam se alimentando melhor, né? A gente sabe a importância da saúde bucal, ela se alimenta melhor, ela tem uma vida social melhor, enfim, ela tem uma perspectiva de vida muito, muito maior do que ela teria se não tivesse entrado com todo o processo. Eu não estou dizendo que é simplesmente o tratamento odontológico que faz isso. É importante o tratamento odontológico, mas todo o processo que ela passou de sair daquele ciclo de violência, ser amparada, ter as medidas protetivas, buscar uma recolocação no mercado de trabalho, novo curso de formação profissionalizante, que muitas vezes ela consegue, e aí ela consegue se desenvolver, ela consegue muitas vezes sustentar a família dela, né? E a gente está falando também muito de agressão com o companheiro, mas não é só companheiro, não. Às vezes tem pai que agride, às vezes tem filho que agride a mãe. Enfim, o ciclo de violência ali é enorme, né? A gente cuida de mulheres que sofreram violência.
Não importa que tipo ou quem é o agressor. E que a gente quer transformar a vida dela. Né? E essas pessoas chegam até vocês ou vocês vão até essas pessoas? Vocês procuram? Nós temos os dois caminhos. Como eu disse, a gente tem parceria com o Tribunal de Justiça, que às vezes encaminha os casos das mulheres para nós avaliamos, e aí, uma vez selecionada, ela entra dentro do programa. Outras vezes a gente vai em casas de apoio a mulheres e a gente faz as triagens. E num terceiro momento é quando a mulher entra em contato com a gente virtualmente, através das nossas redes. Acho que deve aparecer em algum momento aqui o site da Turma do Bem, e a gente faz todo o processo também, às vezes à distância. Porque às vezes na cidade dela não tem nenhum centro de apoio e não tem uma delegacia da mulher. Mas ela já está num processo de recuperação dela mesma, já se afastou, já se separou, já está seguindo a vida. Então, se tiver essa possibilidade, a gente também pode ajudar essa mulher. E esse trabalho que vocês fazem, quer dizer, numa pesquisa aí, é um trabalho inédito Sim. no Brasil, inédito no mundo. Vocês se inspiraram em algum país? Não, foi quase que o acaso, né? A gente foi fazer uma triagem de jovens e numa casa no extremo leste de São Paulo e vimos que tinha umas mulheres lá. Procuramos entendemos o problema, aí a gente traz para dentro da organização, discutimos entre a diretoria, o presidente da organização, e aí a gente formata um projeto, buscamos parceiros também para poder entender um pouco essa questão da violência, e a partir daí a gente começa a desenvolver o programa Polônias do Bem. É um programa que, como eu disse, requer muito do profissional também como pessoa ali, na dedicação para oferecer o tratamento que elas precisam. Mas você já viu alguma coisa parecida fora do Brasil? Não, eu nunca vi, inclusive a própria ONU Mulheres chancela a organização como sendo a primeira organização social a ter esse olhar, que é um olhar de saúde, mas que tem a finalidade de empregabilidade. Então, por isso, a gente foi reconhecido pela ONU Mulheres como uma organização social que teve esse olhar. A finalidade é empregabilidade? A finalidade é devolver a autoestima, mas a gente sabe que a questão da saúde bucal, muitas vezes, quando ela está num processo de recuperação, ela tem cursos profissionalizantes que são relacionados com estética. Então, é cabeleireiro, manicure, maquiadora. Só que a própria estética dela está comprometida. Então, quando você reabilita ela sim, aí passa a ser um meio que ela pode utilizar como empregabilidade. Por quê? Porque, infelizmente, o problema odontológico ele é discriminatório. Né? Como assim? As pessoas que não têm dentes não conseguem arrumar bons empregos. É verdade, é verdade. Né? Até no meio social, não precisa nem um emprego, já é colocado meio de lado. Exatamente. Então, quando a gente faz essa recuperação da saúde bucal dela, dessa reabilitação oral dela, ela já passa a competir no mesmo patamar de uma pessoa que não teve esse problema. Então a gente resolve esse problema da vida dela. Vamos para o próximo. O que é? Formação profissional? Aí ela busca a formação profissional. Então aí ela já entra no mercado de trabalho competindo de igual para igual. Não tem nenhum tipo de discriminação por esse problema da falta dos dentes que ela tem. E como que faz para as pessoas que quiserem trabalhar com vocês, dentistas que que bom que você está com isso? Abrindo esse espaço. É tão bom. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Bom, o dentista precisa ser um dentista, ter o seu próprio consultório, né? Ou trabalhar num consultório que o consultório permite com que ele possa oferecer o tratamento para as mulheres. Ele faz isso no próprio consultório dele? No próprio consultório dele, tá? Então ele entra em contato com a Turma do Bem através do site tdb.org.br ou através do e-mail apoloniasdobem@tdb.org.br. E aí a nossa gestora desse projeto, que é a doutora Viviane, ela vai entrar em contato com o dentista, vai cadastrar esse profissional, né? Ele precisa passar por um processo também de cadastramento. Nós vamos orientar se a gente tem ou não na cidade onde ele está, né? E a partir daí a gente vai identificar a mulher e vai encaminhar para ele. Mas se não tiver, melhor ainda, porque aí é uma pessoa, pelo menos, que está dentro do projeto em cada cidade. Claro, mesmo que não tenha o projeto na cidade, muitas vezes acontece isso. O dentista fica tão sensibilizado com a causa que ele mesmo assume a mulher, ele mesmo, às vezes, vai até a delegacia, faz a parceria com a delegacia para identificar a mulher que pode receber o tratamento, passa para a gente faz a avaliação e aí ele mesmo continua o atendimento lá no consultório dele. Sempre amparado pela organização, com os meios legais, enfim. Isso traz segurança também para o profissional que está atendendo. Com certeza, tá bom. Né? Muito obrigada, viu? Obrigado, viu? Prazer em receber você aqui, tá? Muito obrigado, Foi um grande prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Um pouquinho que a gente faz, um pouquinho que você faz, a gente consegue ajudar bastante gente. É isso aí. Muito bem, a Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.